Já se perguntou se é possível espreitar o futuro? E se eu lhe disser que, há quase 2600 anos, um homem recebeu a chave para compreender toda a história mundial, da antiguidade até aos nossos dias? Isso não é ficção, mas sim uma das previsões mais enigmáticas e precisas já registradas. Hoje, vamos desvendar consigo o sonho do profeta Daniel, ou mais precisamente, o sonho do rei que Daniel interpretou. E acredite, os detalhes desta interpretação farão com que veja o mundo em que vivemos de uma nova perspectiva. Imagine o poderoso rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele teve um sonho tão perturbador que lhe roubou a paz. Mas havia um problema. Ele não conseguia recordar-se do sonho. Convocou os seus sábios, magos e adivinhos e impôs-lhes uma tarefa impossível. Não apenas interpretar o sonho, mas primeiro revelar o que, de facto, ele tinha sonhado. Naturalmente, ninguém conseguiu cumprir tal exigência, e o rei, enfurecido, ordenou a execução de todos os sábios. É então que entra em cena um jovem cativo judeu chamado Daniel. Vamos então voltar à sala do trono. A situação atingiu o ponto crítico. Todos os sábios da Babilônia falharam na missão. O rei está furioso, e a ordem de execução já havia sido emitida. A esperança parece ter abandonado a todos. Mas Daniel não entra em pânico. Em vez de consultar as estrelas ou recitar encantamentos, ele age de maneira completamente diferente. Ele pede um adiamento e, junto com seus amigos, eleva uma oração aos céus. Ele implora que lhe seja revelado o mistério, para salvar não só a própria vida, mas também a de todos os sábios. E nessa mesma noite, ele recebe uma visão. O mistério é desvendado. Imaginem a cena. O jovem cativo está diante do governante mais poderoso do mundo. O rei o fita com uma mistura de última esperança, fúria e desconfiança. E o que será que Daniel diz? Ele não se vangloria de sua própria sabedoria. Ele pronuncia as palavras cruciais. O mistério que o rei busca não pode ser revelado por nenhum sábio, astrólogo ou adivinho. Mas há um Deus nos céus que revela os mistérios. Com isso, ele estabelece de imediato a verdadeira fonte da informação. Não é uma mera conjectura sua. É uma mensagem direta dos céus. E então, no silêncio absoluto da sala do trono, Daniel começa a descrever o que o rei vira em seu sonho, mas não conseguia recordar. Ó rei, tu viste, começa Daniel, sem a menor sombra de dúvida na voz. Ali estava uma grande estátua. Consegue imaginar como o coração de Nabucodonosor deve ter parado naquele instante? Ele estava reconhecendo o seu próprio sonho. Daniel prossegue, descrevendo detalhes que só poderiam ser conhecidos por alguém que recebeu uma revelação divina. Essa estátua era imensa, estava diante de ti com um brilho extraordinário, e a sua aparência era terrível. Tente visualizar essa cena em sua mente. Não era uma mera obra de arte. Era algo avassalador, quase vivo. Uma figura humana, mas composta de materiais diversos e totalmente incompatíveis. Ela resplandecia, mas não era um brilho benevolente. Era frio, autoritário e até sinistro. O seu fulgor cegava os olhos, e as suas dimensões gigantescas inspiravam pavor. A mera visão desse colosso instilava um terror primordial. E Nabucodonosor, o poderoso rei, acostumado a incutir medo nos outros, de repente sentiu-se pequeno e desamparado diante dessa visão noturna. Daniel não apenas adivinhou, ele capturou a própria atmosfera do sonho, aquele mesmo sentimento de angústia que roubara a paz do rei. Essa figura gigantesca, luminosa e aterrorizante era a chave para todo o mistério. Daniel prossegue, e suas palavras pintam um quadro vívido na imaginação do rei. A cabeça dessa estátua era de ouro puro. Ouro, o metal mais precioso e nobre, símbolo de poder supremo, riqueza e glória divina. No mundo antigo, nada expressava superioridade tão eloquentemente quanto o ouro puro. E é aqui que chega o momento crucial, para o qual tudo foi preparado.
Daniel fita os olhos de Nabucodonosor e profere palavras que, ao mesmo tempo, engrandecem o rei e o colocam em seu devido lugar. Ele diz: Tu, ó rei, rei de reis, tu és esta cabeça de ouro. Era uma interpretação direta e inequívoca. O Império Babilônico, com seus tesouros inumeráveis, seus jardins suspensos, seu exército poderoso e a autoridade absoluta do próprio Nabucodonosor, era essa coroa reluzente da estátua. Ele era o primeiro, o mais glorioso, o verdadeiro padrão ouro para todos os impérios mundiais vindouros. Mas Daniel acrescenta de imediato que o rei não obteve esse poder por si mesmo, mas sim do Deus do céu. Este foi o prelúdio de uma grandiosa revelação sobre a sucessão de eras. Mas a grandeza da Babilônia, tal qual o brilho do ouro puro, não poderia durar para sempre. E é aqui que a profecia toma um rumo inesperado. Daniel então avança para a parte seguinte da estátua colossal. Seu peito e braços eram de prata. Imagine o desapontamento e, quem sabe, até a ira do rei naquele instante. Ele acabara de ser nomeado a cabeça de ouro, o auge de todo o poder, e sem demora, lhe é revelado que seu reino não seria o fim da história. A prata, por sua vez, também é um metal precioso e poderoso, símbolo de riqueza e força. Mas em qualquer hierarquia de valores, ela sempre ocupa o segundo lugar, depois do ouro. E Daniel é direto. Depois de ti, surgirá outro reino, que será inferior ao teu. Aquele foi o primeiro e frio golpe da realidade. Seu império, que parecia inabalável e eterno, tinha seus dias contados. Em seu lugar, uma nova potência surgiria, poderosa, mas já desprovida daquele esplendor absoluto e dourado da Babilônia. Era a predição de uma inevitável transição de poder, de que a roda da história já havia iniciado seu giro implacável. Os dois braços de prata apontavam simbolicamente para a futura natureza dual desse novo império. Ao descermos pela estátua, notamos que os materiais se tornam progressivamente menos nobres, porém mais duráveis e comuns. Daniel descreve ao rei a próxima parte do ídolo. O seu ventre e os seus quadris eram de bronze. O bronze, na antiguidade, era o metal dos guerreiros. Com ele, faziam-se armaduras, escudos e espadas. O bronze brilha, mas o seu fulgor é frio e agressivo, diferente do ouro ou da prata. É o metal das conquistas e da vasta expansão. E a interpretação de Daniel alinha-se perfeitamente com esta imagem. Depois um terceiro reino, de bronze, que dominará sobre toda a terra. Observe a magnitude. Enquanto do segundo reino foi dito que seria inferior à Babilônia, a respeito do terceiro, afirma-se que o seu poder se expandiria muito mais amplamente. Ele abrangeria todo o mundo conhecido daquela época. Esta é uma profecia sobre uma nova era, uma era de conquistas vertiginosas e de dominação global. O poder já não seria medido apenas por tesouros, como em Babilônia, mas também pelos vastos territórios que o novo império de bronze seria capaz de subjugar. A história preparava-se para o surgimento de uma força cujo exército, semelhante a legiões de bronze, marcharia por todo o mundo. Chegamos agora à parte mais poderosa e temível da estátua. Daniel descreve as pernas do ídolo, e aqui não há mais vestígio do brilho dos metais preciosos. O quarto reino será forte como ferro. Ferro não é um metal nobre, não brilha como o ouro. Seu valor não reside na beleza, mas em sua força inabalável. O ferro é o metal da guerra em sua manifestação mais brutal. É um material que quebra, esmaga e subjuga tudo em seu caminho. E Daniel usa exatamente estas palavras para descrever o caráter deste futuro império. Porque, como o ferro quebra e despedaça tudo, assim ele, tal qual um ferro implacável, tudo quebrará e esmagará. Esta é a descrição de uma máquina de guerra absoluta. Um reino que não conhecerá compromissos. Seu poder não será baseado em riqueza ou cultura, mas na força bruta. Governará com mão de ferro,
estabelecendo sua ordem através da conquista e subjugação. Esta é a profecia sobre o mais implacável e duradouro de todos os impérios humanos, cujo legado, tal qual a solidez do ferro, será sentido por séculos. Agora, meus amigos, chegamos ao ponto crucial, aquilo que se conecta diretamente com os nossos tempos. Chegamos à base da estátua, aos seus pés. E é aqui que a profecia nos reserva a maior surpresa. Daniel diz ao rei: "E como viste os pés e os dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, assim será um reino dividido." Reflitam sobre esta imagem. Os pés, a base de toda a gigantesca estátua, não são feitos de um material único, mas de uma mistura. O ferro, símbolo de poder inabalável, ditadura, força militar. E o barro, material frágil, quebradiço, símbolo de fraqueza, democracia, do povo comum. Esta é uma imagem que descreve perfeitamente o mundo após a queda do grande império de ferro. É uma era em que já não existe uma única superpotência dominante, mas sim uma multiplicidade de estados. Alguns são fortes, outros fracos. Alguns tentam governar pela força, outros se apoiam na vontade popular. É um mundo de constantes alianças e conflitos, onde poder e fragilidade coexistem lado a lado. Esta é a realidade política em que o mundo vive há já muitos séculos. Daniel não se limita a constatar a divisão. Ele aprofunda-se nos detalhes e oferece uma descrição surpreendentemente precisa da vida política desta última era. Ele afirma: "E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim o reino será em parte forte e em parte frágil." Não é esta uma descrição genial do nosso mundo? Olhemos para os países e alianças contemporâneas. Alguns deles possuem um poderio militar e econômico imenso, tal como o ferro. Outros, porém, são fracos e vulneráveis, como o barro, e o seu destino depende de jogadores mais fortes. As alianças internacionais podem parecer sólidas, mas internamente há sempre atritos e divergências que as tornam frágeis. A força e a fraqueza estão em constante entrelaçamento. Um Estado poderoso pode, de repente, enfrentar uma crise interna, enquanto uma nação pequena pode demonstrar uma resiliência incrível. Esta tensão incessante entre o ferro e o barro é a característica central do mundo que emergiu das ruínas do último grande império. E nós somos testemunhas disto todos os dias. Mas a profecia vai ainda mais longe. Ela explica por que essa mistura de ferro e argila nunca se unirá completamente. Daniel diz: "Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de oleiro, eles se misturarão por meio de semente humana, mas não se unirão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro." A expressão "se misturarão por meio de semente humana" aponta diretamente para as tentativas de unificar povos separados através de casamentos dinásticos, uniões políticas e alianças. Basta recordar a história da Europa. Durante séculos, reis e imperadores casavam os seus filhos e filhas para selar alianças e forjar impérios unificados. Mais tarde, houve tentativas de união através de blocos políticos e econômicos. Mas a que é que isso levou? A tréguas temporárias, invariavelmente seguidas por novas guerras e conflitos. A profecia afirma que todas essas tentativas estão condenadas ao fracasso. As diferenças fundamentais entre povos, culturas e sistemas de governo, esse ferro e argila, são tão profundas que é impossível criar a partir deles uma liga forte e monolítica. Eles podem coexistir lado a lado, mas nunca se tornarão verdadeiramente um só. Essa é uma lei que prevalece ao longo de toda esta era histórica. E então, depois que Daniel descreve a última e fragmentada fase do poder humano, o sonho atinge seu clímax dramático. Acontece algo completamente inesperado. Então, você viu uma pedra ser cortada, não por mãos humanas, atingir os pés de ferro e barro da estátua e os despedaçar. Pare e imagine esta cena. Não é um homem que lança esta pedra.
Não é um exército que a arremessa com uma catapulta. Ela se desprende da montanha por si mesma, sem o auxílio de mãos. Este é um detalhe crucial. Significa que o evento que está prestes a acontecer terá uma natureza não humana, mas sim divina. É uma intervenção sobrenatural no curso da história. E preste atenção ao alvo. A pedra não atinge a cabeça de ouro ou o peito de prata. Ela é direcionada precisamente à base, aos pés frágeis de ferro e barro. Ela atinge a própria era dos reinos divididos, na qual nós vivemos. É um golpe contra todo o sistema de governo humano, em sua fase final e mais vulnerável. O impacto dessa pedra misteriosa não foi apenas destrutivo, foi total e instantâneo. Daniel o descreve assim: então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e se tornaram como o pó das eiras no verão. Pensem nisto. O golpe atingiu os pés, mas a estátua inteira se desfez por completo. Isso significa que a pedra não apenas destrói a ordem mundial atual. Ela aniquila todo o legado dos impérios humanos, todo o sistema de poder construído pelos homens, desde o próprio Babilônia. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, todos esses símbolos do poder e da soberba humanos, em um só instante, se transformam em pó. É a anulação completa e definitiva da história do governo humano. Nada restou. Nenhuma parte dessa estrutura gigantesca e imponente sobreviveu. Isto não é uma reforma. Não é uma simples substituição de poder. É o fim absoluto de todo o sistema que o ídolo simbolizava. O que acontece então, depois dessa aniquilação total? Para onde vai toda essa poeira imperial? Daniel oferece uma resposta vívida e definitiva. O vento os levou, e nenhum rastro deles restou. Essa imagem é incrivelmente poderosa. O vento os levou. Isso significa que, de toda a história dos reinos humanos, de suas guerras, leis, conquistas e crueldades, não restará sequer uma lembrança. Eles simplesmente desaparecerão, como se nunca tivessem existido. Imagine um terreiro de debulha no verão, o lugar onde se debulha o grão. A palha leve e a poeira sobem no ar e são dispersas pelo vento sem deixar rastro. Este será, precisamente, o destino de todo o sistema que a estátua representava. Não é apenas uma derrota, é o completo esquecimento. A profecia anuncia que chegará um momento em que tudo o que a humanidade construiu ao longo de milhares de anos, em suas tentativas de governar a si mesma, desde Babilônia até os nossos dias, será varrido da face da terra de forma tão completa que não restará dele nenhum rastro. Este é o ponto final na história do poder humano. Mas a pedra que causou essa destruição não desapareceu. Sua missão não se limitava apenas a destruir. Daniel conclui a descrição do sonho com a cena mais surpreendente. E a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Imaginem só esse contraste. A imponente e reluzente estátua, feita por mãos humanas, um símbolo de orgulho e poder, vira pó, levada pelo vento. Enquanto a pedra, não feita por mãos, vinda de fora, não só toma o seu lugar, mas cresce a proporções incríveis. Ela se torna uma montanha. Na simbologia antiga, a montanha representa um reino eterno e inabalável. E essa montanha-reino não apenas existe em algum lugar. Ela preenche todo o espaço. É a imagem de uma nova ordem mundial, que substitui todos os impérios humanos e ocupa inteiramente, sem deixar vestígios, toda a terra. Aqui termina a descrição do sonho, deixando o rei e a nós com a grande questão. O que tudo isso significa? E agora, chegamos à parte crucial: a decifração. Daniel já havia explicado que a cabeça de ouro representava o Império Babilônico. Mas o que aconteceu em seguida? Basta abrirmos um livro de história. A profecia se cumpriu com uma exatidão impressionante. Em 539 a.C., a Babilônia caiu. O vasto império foi conquistado praticamente sem resistência. E quem assumiu o seu lugar?
o Reino Unido dos Medos e Persas, liderado pelo rei Ciro, o Império Medo-Persa. Lembrem-se da imagem do sonho: o peito e os braços de prata. 2 braços, 2 povos, os medos e os persas, unidos em um só reino. A prata, tal como profetizado, era o metal principal da sua economia, e eles implementaram um sistema monetário baseado em prata. E, embora seu império fosse vasto, historiadores apontam que ele era inferior à Babilônia em brilho e poder centralizado, assim como a prata é inferior ao ouro. A primeira etapa da profecia se concretizou por completo. A roda da história girou, e a prata tomou o lugar do ouro. Avançando em nossa linha do tempo, o Império Medo-Persa parecia invencível. Contudo, a profecia já havia predito seu declínio. Ao reino de prata, seguir-se-ia o de bronze, que dominaria sobre toda a terra. E mais uma vez, a história confirma cada palavra. No cenário mundial, surge um jovem e brilhante general: Alexandre, o Grande. Seu império grego, ou helenístico, como um raio, varreu o mundo. Guerreiros gregos, envoltos em armaduras e capacetes de bronze, uma liga de cobre, esmagaram o exército persa. Em um período incrivelmente curto, Alexandre conquistou praticamente todo o mundo então conhecido, da Grécia à Índia. Seu império se tornou a primeira potência verdadeiramente global, exatamente como fora predito. Dominaria sobre toda a terra. A Era do Bronze, um período de expansão tão rápida quanto um golpe de espada e de difusão da cultura helenística, substituiu a Era da Prata. E a profecia de Daniel, mais uma vez, demonstrou sua incrível precisão. Mas nem mesmo o Império de Bronze de Alexandre Magno foi eterno. Após a sua morte, o império desintegrou-se rapidamente, enfraqueceu e, por fim, foi absorvido por uma nova e a mais formidável força do mundo antigo. É então que surge o Império Romano. Recorde a descrição do sonho: as pernas de ferro, que tudo quebram e esmagam. Nenhuma outra descrição se encaixa tão bem em Roma. As legiões romanas, armadas com espadas e lanças de ferro, eram regidas por uma disciplina de ferro. Elas não apenas venciam, elas esmagavam, arrasavam povos inteiros da face da terra e impunham a sua ordem, a Pax Romana, a paz romana, fundamentada em uma força militar absoluta. O Império Romano tornou-se sinônimo de poder inabalável e de um domínio implacável. Durou mais tempo do que todos os impérios anteriores e deixou um legado de leis, estradas e línguas que se faz sentir até hoje. O Reino de Ferro, como havia sido profetizado, sucedeu ao de bronze e cumpriu com exatidão o seu papel histórico. Mas o que aconteceu depois de Roma? O que sucedeu ao colossal Império de Ferro? A história oferece uma resposta clara. Ele não foi conquistado por uma única superpotência sucessora. O Império Romano enfraqueceu internamente e, sob a pressão das tribos bárbaras, fragmentou-se em inúmeros reinos independentes. Foi precisamente no seu antigo território que surgiram os estados que hoje conhecemos como países da Europa: Itália, França, Espanha, Alemanha, Reino Unido e outros. E assim, voltamos à profecia dos pés de ferro e barro, a um reino dividido. Esta é a descrição perfeita do mundo pós-imperial. O poder unificado de ferro desapareceu, dando lugar a um mosaico de nações fortes e fracas. Essas nações herdaram parte do legado romano, o tal ferro, sob a forma de leis e organização militar, mas o misturaram com a sua própria cultura e vulnerabilidade: o barro. Desde a queda de Roma até os dias atuais, o mundo vive precisamente nesta era, a era dos reinos divididos. Mais uma vez, vamos verificar a precisão desta profecia. Foi dito que estes reinos divididos se misturariam por meio de sementes humanas, mas não se fundiriam. Toda a história da Europa, após a queda de Roma, pode ser descrita com precisão por esta frase: as incessantes tentativas de unificação, casamentos dinásticos, com princesas sendo dadas em casamento para selar alianças.
guerras travadas por governantes ambiciosos, como Carlos Magno, Napoleão ou Hitler, na tentativa de recriar um império unificado. Mais tarde, a criação de uniões políticas e econômicas, como a União Europeia. Mas qual foi o resultado? Nenhuma dessas tentativas conseguiu estabelecer um império duradouro e monolítico, à semelhança de Roma. Sempre surgiram contradições internas, diferenças culturais, interesses nacionais, a tal argila que impedia a fusão com o ferro. A profecia, revelada 1000 anos antes destes acontecimentos, descreveu com precisão o grande drama político da história europeia e mundial. A precisão desta profecia, feita há quase 2600 anos, é verdadeiramente impressionante. Vamos recapitular brevemente. A cabeça de ouro, Babilônia, confirmado. O peito de prata, Medo Pérsia, confirmado. O ventre de bronze, a Grécia de Alexandre, o Grande, confirmado. As pernas de ferro, o Império Romano, confirmado. Os pés de ferro e barro, as nações divididas da Europa e do mundo após a queda de Roma, igualmente confirmado. Cada império sucedeu o anterior exatamente na ordem revelada no sonho. Cada metal descrevia com precisão o caráter e as características essenciais do seu reino. Não se trata de uma predição ambígua, passível de múltiplas interpretações. Pelo contrário, é um roteiro claro, coerente e historicamente verificável da história mundial. E se as primeiras 5 partes desta profecia se cumpriram com 100% de exatidão, surge uma pergunta lógica e um tanto assustadora. E quanto à última parte? E quanto à pedra que tudo destrói? Agora, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça, e o que você vai descobrir é realmente surpreendente. O sonho que o rei teve e que Daniel interpretou não é apenas uma história sobre impérios antigos. É uma cronologia clara do desenvolvimento do poder humano. Veja por si mesmo. Babilônia caiu, Medo Pérsia caiu, a Grécia caiu, o poderoso Império Romano caiu e se desintegrou. Tudo o que Daniel previu se cumpriu com uma exatidão impressionante. Nós vivemos nos tempos dos pés, uma era de potências divididas que, no entanto, tentam se unir, de alianças frágeis e de conflitos constantes. Mas a reviravolta mais importante é a pedra. A profecia afirma que a próxima superpotência não será um império humano. A pedra, que se desprendeu sem o auxílio de mãos, simboliza algo divino, não feito por mãos humanas. É o reino de Deus que, segundo a profecia, um dia porá fim a todos os sistemas de governo humanos e estabelecerá uma ordem eterna. Isso significa que este antigo sonho não apenas descreve o passado, mas também aponta diretamente para o futuro, afirmando que a história dos impérios humanos tem seu fim. E esse fim não é a criação de um novo, ainda mais poderoso, governo humano, mas sim algo completamente diferente. Então, o que concluímos? Uma antiga profecia que descreveu com uma precisão impressionante a ascensão e queda dos 4 maiores impérios da história. E também previu a situação política em que o mundo se encontra há muitos séculos. Isso nos faz refletir, não é mesmo? Obrigado por assistir até o final. Se este assunto despertou seu interesse, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder novas análises de mistérios antigos. E você? O que pensa? O que os pés de ferro e barro simbolizam em nossos dias? Que alianças ou conflitos modernos vêm à sua mente? Deixe seus comentários. Adoraríamos debater.